JBFM apresenta Márcia Peltier Entrevista. Olá, eu sou Márcia Peltier, estou aqui na Rádio JBFM para um novo encontro com vocês no Márcia Peltier Entrevista. Eu converso hoje com um dos maiores especialistas brasileiros num tema que sempre desperta muita polêmica, os discos voadores. Eu recebo o ufólogo, pesquisador e escritor Marco Antônio Petit. Petit, é um prazer falar com você. Eu queria ir direto no ponto, Petit. Você que é um pesquisador da vida em outros planetas, existe vida em outros planetas? Não existe dúvida para mim e outros colegas pesquisadores da existência de vida fora da Terra, já que o universo, em termos de estruturação química, não apresenta nenhuma diferenciação, por exemplo, para o nosso sistema solar, inclusive para a nossa Terra. Os próprios elementos químicos básicos, por exemplo, da vida tida por nós como terrestres, estão espalhados, segundo a própria cosmologia, pelo universo a nível geral. A área que nós estudamos, que é a ufologia, já mostra evidências bastante objetivas, inclusive de origem militar, de origem de agentes espaciais que, apesar de não afirmarem isso de maneira objetiva, permitem que nós possamos acessar imagens que revelam esse tipo de verdade também. Para muitos físicos e astrônomos, as viagens interplanetárias levariam milhares de anos para serem feitas, o que tornaria praticamente impossível uma visita de ETs à Terra. O que você acha disso? Esse tipo de afirmativa feita dentro da área da ciência, que trata, no caso do universo, a nível da astronomia, por exemplo, é feita em cima do conhecimento da nossa ciência atual. No passado, se alguém falasse que iria até a Lua, seria uma coisa totalmente sem cabimento. Eu quero ressaltar que existem astrônomos, que inclusive se tornaram ufólogos, que afirmam, ou já afirmaram, na verdade, no passado, não é uma novidade isso, que o fenômeno UFO é real e que esse tipo de realidade, que às vezes é aventada contra justamente a possibilidade desses seres estarem chegando até nós, é uma coisa que tem que ser pensada realmente. Quais seriam as provas da existência de vida fora da Terra? Olha, se nós temos uma tecnologia que, segundo as próprias Forças Armadas, por exemplo, como o próprio Brasil, a nível da sua Força Aérea, e outras Forças Armadas de outros países, como a França e outros também do primeiro mundo, cujos documentos liberados finalmente nos últimos anos e eram tidos como sigilosos, revelam que dentro da nossa atmosfera existem veículos voadores se movimentando com uma tecnologia que nós não temos nem a condição de entender como isso seria possível, você não fica sem uma outra opção. Já que não são da Terra, tem que ser de maneira forçosa de outros mundos. Petit, eu queria que você falasse sobre um caso ocorrido no Brasil em 1986, que é considerado um dos maiores registros de discos voadores na história. O caso que é conhecido na ufologia nacional e internacional como a Noite Oficial dos OVNIs no Brasil. O próprio ministro da Aeronáutica brasileira, hoje saudoso, brigadeiro Júlio Otávio Moreira Lima, que eu tive a chance de entrevistar por 2 vezes no passado, né? Ele disse que depois daquilo que aconteceu no Brasil na noite do dia 19 para 20 de maio de 1986, quando os nossos caças mais modernos na época saíram perseguindo esses objetos em número de 21, né, que saturaram as telas de radar aqui do Brasil, ele me disse, isso eu tenho gravado até hoje e apresento em eventos e seminários, que a tecnologia envolvida nas aparições daquela noite parecia magia frente aos nossos olhos. Tamanha era a disparidade tecnológica. Esses objetos, durante várias horas, não deixaram de forma alguma os nossos aviões se aproximarem, mas em determinado momento eles fizeram justamente o contrário. E ficaram esperando os nossos caças se aproximarem e acabaram fazendo um voo em esquadrilha, né? Acontecendo até naquela noite, em determinado momento, que um dos nossos caças F-5 teve do seu lado esquerdo 6 desses objetos e do outro lado 7 UFOs, fazendo um voo justamente exatamente na mesma velocidade de um dos nossos caças mais modernos na época. Ou seja, mostrando não só que não se tratava de um fenômeno natural desconhecido, já que havia uma inteligência por trás que permitiu esse tipo de manobra, como a própria disparidade que eu já fiz menção agora há pouco, em termos da tecnologia. Petit, você está lançando o livro Varginha, Toda a Verdade Revelada. É sobre o caso de uma nave alienígena que teria caído na cidade de Varginha, no sul de Minas Gerais, em 1996? Eu fiz parte do grupo principal que envolvia 4 pesquisadores do caso e depois de muitos anos, até quando já vários militares que nos deram depoimentos gravados sobre esses acontecimentos já entravam na reserva, agora
nós pudemos então lançar esse livro passando detalhes que eu tinha obtido ao longo de mais de 20 visitas à região do sul de Minas Gerais, principalmente entre as cidades de Varginha e Três Corações, onde a maior parte dos fatos ligados ao caso Varginha aconteceram a partir de janeiro de 96, né? E uma das coisas que a gente destaca realmente dentro de um dos capítulos do livro é um inquérito policial militar que aconteceu dentro da própria Escola de Sargento das Armas de Três Corações, que é a unidade militar do Exército principal naquela região, e que foi, na verdade, a responsável não só pelo acobertamento que envolveu todo o caso desde os seus primeiros momentos, mas também pela gerência, vamos colocar dessa maneira, de todas as operações ligadas ao caso, porque não foram só os militares do Exército que participaram das operações de captura, de recolhimento desses seis ou de transporte para fora do sul de Minas, dos seis vitimados por esse acidente com esse objeto. Teriam sido levados para onde? Um dos militares do Exército que eu cheguei, inclusive, a gravar pessoalmente em vídeo o depoimento, que era contrário ao acobertamento, ele me garantiu, né, como também aos outros principais investigadores do caso, que ele participou de um comboio militar que levou os materiais ligados ao caso Varginha, de Três Corações, que é a sede do próprio Exército local, até a cidade de Campinas, até a Escola Preparatória de Cadetes do Exército lá em Campinas. E outros militares com os quais eu tive a chance também de dialogar, também contrários ao processo de sigilo, ou acobertamento em relação a esses fatos, conforme eu coloco no livro, afirmam que naquela época houve uma forte pressão do governo americano sobre o governo brasileiro para que o Exército brasileiro aceitasse liberar todos os materiais ligados ao caso, e aí a gente entende como materiais não só os tripulantes recolhidos, né, como também os próprios fragmentos da nave, para os Estados Unidos da América. Por coincidência, justamente naquelas semanas que envolveram o caso, nós tivemos a presença aqui no Brasil simplesmente da figura maior da Agência Espacial Norte-Americana, o chefe da própria NASA, o senhor Daniel Goldin, que veio trazido, juntamente com uma alta comitiva científica, pelo secretário de Estado Henry Christopher, né? Então nós temos uma série de informações que a gente está divulgando nesse livro, mostrando fatos que aparentemente naquela época muitas pessoas não tinham o menor relacionamento, mas que fazem parte da estrutura geral do caso e mostrando inclusive o tipo de interação que houve na época entre o governo norte-americano com o governo brasileiro, justamente trabalhando conjuntamente dentro da estrutura do caso, depois da queda da nave e do recolhimento inicial dos seres, né? Petit, aqui no Brasil também ocorreu a Operação Prato, que reuniu militares da aeronáutica entre 1977 e 78, no município de Colares, no Pará. O que ocorreu por lá? Foi uma coisa também impressionante. Esses objetos, alguns chegavam a ter mais de 100 metros de diâmetro, se aproximavam de alguns lugarejos, de algumas regiões ribeirinhas da Amazônia, perseguiam e acompanhavam também embarcações na região. Os acampamentos montados pelo primeiro Comando Aéreo Regional, dentro da chamada Operação Prato, acabaram sendo alvo de sobrevoos a curta distância, a distância realmente bastante pequena, de vários desses objetos que as populações das regiões afetadas pelo fenômeno já estavam tendo contato. Você viu alguma vez alguma coisa que lhe pareceu extraterrestre? Eu só fui ver, ter o meu primeiro avistamento no ano de 1982, na companhia de mais 4 pessoas do meu grupo, quando nós fomos justamente verificar uma região do interior do estado do Rio de Janeiro, conhecida como Serra da Beleza, onde os moradores estavam vendo com uma certa frequência esses objetos. Eu tive no dia 8 de maio daquele ano, ou seja, de 82, a chance de observar com bastante tempo um objeto com um movimento pendular, que nenhum tipo de aeronave conhecida ou já produzida, ou que a gente já tenha até pensado em produzir aqui na Terra, poderia apresentar. Petit, olha, foi muito interessante a sua entrevista. Acho que a gente abordou bastante esse tema. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Márcia Peltier Entrevista. Muito obrigado, Petit. Eu que agradeço a você, Márcia. Foi um prazer participar. Obrigada.